da presidente. Agora, cabe esclarecer também, senadora, que acabo de ver aqui uma matéria que o Paraguai, a Argentina e Estados Unidos também se posicionaram a respeito desse processo que está ocorrendo aqui no Brasil, e todos eles dizendo que é um processo legítimo e um processo que é questão interna brasileira e que o Brasil vai conseguir resolver. Eu tenho avaliação, senadora, que, na verdade, o que eu sinto é que esse modelo bolivariano que havia na América do Sul, ele está, de certa forma, saindo porque não foi aprovado. Isso é o que eu sinto no momento. E sobre os presidentes não terem ligado para reconhecer o governo do presidente em exercício, não teria que ligar mesmo, porque é como se a presidente estivesse viajando, a presidente se afastou, houve uma vacância e o presidente não liga, falou: olha, fulano, você está aí no lugar da presidente, eu tô te ligando para parabenizar por você estar ocupando o governo hoje. Nós estamos num processo, a presidente foi afastada momentaneamente, enquanto se verifica se há crime ou não, e isso que está acontecendo. Então não tinha que líder nenhum ligar para dizer que o governo é legítimo ou não. Agora, evidentemente, após o término do impeachment, cabe sim os presidentes ligarem ou não, mas nesse momento eu não vejo que caiba, senhora. Não, eu queria, assim, senador Medeiros, não é um afastamento corriqueiro de viagem, não. Nós utilizamos um dos institutos mais excepcionais da nossa Constituição para fazer o julgamento de uma presidenta. Ela está em processo de julgamento. Uma das maiores violências é tirar ou afastar um presidente da República eleito legitimamente pelo voto popular. Isso é uma das dificuldades maiores da nossa democracia. Então, ele assumiu como governo interino, colocando um programa de governo diferenciado no lugar do programa de governo que foi eleito em 2014 com a presidenta Dilma. Então, é muito sintomático que não tenha tido essas manifestações, porque ele é o governante hoje, ilegítimo que nós consideramos, mas ele é o governante hoje. Então, não teve. E os reconhecimentos que Vossa Excelência fala, eu desconheço. Vi que se eu não me engano, o embaixador americano fez um comentário na OEA sobre isso. O que para mim não é nenhuma surpresa, porque os Estados Unidos sempre apoiam os governos que melhor lhe apetecem, venham eles de golpe ou não. Os Estados Unidos, em 64, estava dentro do Brasil, apoiando os militares. Então, vai sempre aprovar aqueles que melhor lhes diga respeito, principalmente aos seus interesses econômicos. E o que nós estamos vendo agora, parece que o Ministério de Relações Exteriores está exatamente querendo mudar a política multilateral que o Brasil vinha fazendo por uma política bilateral. Então, com certeza, eles têm esses interesses. Por isso que é importante, é sintomático, sim, senador Medeiros, é uma tristeza ver o país nessa situação e com essa avaliação externa. E só para corrigir, eu preferia ser comparada à jogadora Marta do que ao jogador Neymar, viu? Muito obrigada, senador. Perfeito, não tenho dúvida, seria uma Marta jogando futebol. Mas, senadora, eu vejo até que esse drama todo que o PT faz parte da retórica, porque o impeachment está sendo bom para o PT, eu não tenho dúvida disso. Primeiro que tinha perdido os movimentos sociais, tinha perdido as ruas, e com esse discurso agora, porque nesse momento, agora sim, eu estou vendo o PT defendendo o funcionalismo, eu estou vendo defender os movimentos sociais, estou vendo defender Minha Casa Minha Vida com unhas e dentes, mas até a semana passada estava vendo cortes. E estava vendo cortes por quê? Cortes legítimos, porque não existe bom pagador sem ter dinheiro. As construtoras que começaram nesses programas, boa parte delas estão quebrando porque não conseguem receber. A parte de saúde, esses CRAS, PSFs, o governo não estava conseguindo fazer mais frente. A grande verdade é que nós estamos com uma crise, sim, independente de Dilma ou Temer, o país chegou num momento que está com a crise. Eu penso que talvez o pecado da presidente Dilma foi não dizer para o país que havia essa crise. Mas existe, e não é só da presidente Dilma. As prefeituras estão em dificuldade, os governos estaduais não estão conseguindo, alguns deles, nem pagar folha. Então, isso existe e é normal. Agora, nós vamos passar por momentos de ajustes fortes, seja com Temer ou seja a presidente Dilma voltando, eu não tenho dúvida disso. E só finalizando, estou fazendo esse contraponto aqui que eu acho interessante, sobre o fechamento de embaixadas, senadora Gleice,
Eu tive a oportunidade de viajar o ano passado para algumas embaixadas e vi que estão em dificuldades. O presidente Lula fez um amplo programa de abrir embaixadas e ocorre que o Brasil não está conseguindo pagar. Eu conversei com alguns funcionários, em algumas embaixadas os funcionários estavam fazendo vaquinha para pagar a luz. Nos países ocidentais isso até se tolera, vamos dizer assim, aquele calote branco. Mas nos orientais, a informação que eu tive é que estava ficando muito ruim porque a cultura desses países não tolera o nó cego, eles não conseguem enxergar que um país não pague as suas contas. Estava ficando uma imagem muito ruim para o Brasil. Então, num caso desse, é melhor fechar do que você não conseguir arcar com as despesas. E sobre o garçom, senadora Gleisi, me permita dizer, eu li agora há pouco que não se tratava de um garçom, se tratava de um assessor técnico, mas que sabidamente foi colocado, vendido para a população, que o Temer está despedindo até o garçom da presidente Dilma. Catalão. E finalizando, mesmo agora, esse programa todo, Vossa Excelência colocou, por isso que eu lhe comparei com o Neymar e com a Marta, porque é uma habilidade com as palavras tremendas, e se a gente não fizer o contraponto, fica isso como verdade. Veja bem o que a senhora colocou, de que agora, todos aqueles programas, e toda a parte da pedalada, toda a parte das operações, aquele atraso todo, foi porque tinha que fazer frente e pagar a Minha Casa Minha Vida, tinha que pagar os programas sociais. Mas, lógico, com a habilidade que tem, a senhora não colocou que grande parte disso foi para o PSI, que é um programa justamente para favorecer quem? Favorecer as elites. Eu não tenho preconceito contra as elites. Eu, sinceramente, venho de uma família muito pobre, mas tenho que confessar. Se não fossem as elites, se não fossem esses grandes empregadores, a gente não tinha vivido, porque a gente precisa de emprego. Agora, esse discurso é contraditório, porque o presidente Lula e a presidente Dilma se relacionou muito bem. Aliás, parte do conselho que tem ali no Planalto é formado pelos esses players nacionais. E, aliás, o BNDES fez aporte para a grande maioria para os chamados players, para os chamados campeões. Então, é um discurso retórico de um lado para justificar, mas o grande rombo mesmo que houve nessas contas foi para o programa de apoio à indústria. Não vou entrar no mérito, eu penso que precisa de apoio. A grande pergunta é se a gente podia ou não fazer isso, mas é isso. Eu não quero fazer um ping-pong, mas como acho que a gente tem essa oportunidade de fazer o debate, acho importante, inclusive, temos um tempo, inclusive, para a população que está nos ouvindo, assistindo pela TV Senado, ouvindo pelo Rádio Senado. Primeiro, não é uma questão de negar a crise. Nós temos uma crise, ela não é uma crise só brasileira, é uma crise internacional. Isso ninguém desconhece. O que nós divergimos é como enfrentar a crise. É diferente. Enquanto esse governo que está aí, interino, quer enfrentar a crise num programa de austeridade, cortando tudo para que possa pagar serviço da dívida e deixando grande parte da população descoberto seus direitos, nós entendemos diferente. É verdade que a presidenta Dilma fez certos ajustes, mas não acabou com programas, não acabou com Minha Casa Minha Vida. E mesmo atrasando alguns pagamentos, os colocou em dia. Hoje estão em dia os pagamentos do Minha Casa Minha Vida. E ela soltou mais 3 milhões de casas e disse: nós vamos começar a trabalhar. A construção civil é importantíssima para a garantia de empregos nesse país. E muito me admira, eu queria saber como é que estão agora o pessoal, como é que está agora o pessoal da construção civil, né, das associações deles que apoiaram o impeachment da Dilma, soltaram nota que tinha que realmente impedir, que era um absurdo. Queria saber como é que eles vão se posicionar agora em relação a essa suspensão total do Minha Casa Minha Vida, que não deve parar por aí, porque vai ter suspensão de outros programas. Então, nós estamos falando da forma de como nós vamos enfrentar a crise. Não é cortando o Bolsa Família, não é diminuindo o salário. Por isso que a gente fala em política anticíclica. Por isso que nós defendemos fazer um déficit. E o governo Temer sabe, esse governo interino, que tem que fazer um déficit, só que quer fazer um déficit maior. Aí, para justificar fazer um déficit maior, porque antes tinha batido na presidenta, porque já tinha proposto fazer um déficit, está dizendo que é uma herança maldita. É muita falta de caráter, participaram junto do governo. Então, não dá para admitir situações como essa. A questão das embaixadas é injustificável. É claro que está passando por dificuldades, como todo o orçamento da União. Mas por que fechar a embaixada na África?
Não está fechando embaixada no Oriente Médio, está fechando as africanas, porque tem preconceito, senador Medeiros, porque tem preconceito, porque acha que o Brasil tem que fazer uma política externa apenas com foco nas relações comerciais e não em relações que se possam construir outros programas e projetos. Sabe por que o Brasil está na FAO hoje? Por que o Brasil conseguiu estar em importantes posicionamentos de organismos internacionais? Porque ampliou suas relações externas, porque fez relação externa com os países africanos, fez com o Oriente Médio, fez com os países caribenhos, e agora se quer cortar aonde? Se quer cortar com esses países. Tem que ter um mínimo de mediação, quer sair de uma política multilateral para uma política bilateral. E para encerrar, agora mesmo que Vossa Excelência termine aí fechando o discurso, o pronunciamento, eu quero lhe dizer o seguinte, que o Catalão, que foi demitido, era garçom da presidenta. Eu trabalhei com a presidenta durante quase 3 anos, não era assessor técnico, era um garçom. Um garçom. Eu não entendo por que ele foi demitido. Qual é a razão, por que dessa perseguição? Então, assim, não adianta tentar justificar o injustificável, senador Medeiros. Está muito ruim para o Brasil essa situação toda, muito ruim. Nós não queremos incendiar o país, não queremos que o país não dê certo. Agora, o país, para dar certo, não pode ser com essa política, não pode ser com esse posicionamento, não pode ser com essa forma de tratar as pessoas e de tratar a democracia brasileira. Muito obrigado, senadora Gleisi. Foi um bom ping-pong para uma manhã de sexta-feira. Nós que viajamos juntos para Portugal, fizemos um bom debate lá também. Eu creio que o debate nacional tem que ser assim, justamente sem... combatemos os argumentos, mas não combatemos as pessoas. Tenho defendido, inclusive, isso nas redes sociais. Eu creio que precisamos encontrar uma saída, não tenho dúvida. Eu acho que é pouco tempo para... Não estou aqui como defensor não sou do partido do presidente, não tenho a procuração de defendê-lo, mas creio que é apenas uma semana... e não dá para a gente fazer uma avaliação ainda. Eu creio que precisamos encontrar a saída e fico com aquele raciocínio do senador Cristóvão. O Brasil precisa encontrar o seu caminho e urgente. Agora semana que vem já vamos começar de novo esse processo da comissão de impeachment e aí sim é quando a gente vai se debruçar se houve crime ou não, porque até agora era só questão de indícios e eu não tenho dúvida que a gente precisa caminhar. Eu defendo assim, que a gente precisava chegar... parar de cair, porque esse governo, a impressão que eu tinha e que tenho é que o governo cavava, não chegávamos ao fim do poço nunca, porque o governo continuava a cavar. Então, nesse momento, se precisa fazer um freio de arrumação nessa economia, é preciso, de repente, parar tudo e ver que dá para a gente tocar, quanto de dinheiro temos ou não temos. Agora... Eu não tenho dúvida que o programa Minha Casa Minha Vida é um bom programa e que seja o Temer ou seja qualquer outro governo, após fazer vamos dizer assim, esse balanço, com certeza retornará. Bom, não temos mais oradores inscritos e encerramos a sessão hoje. Alguns deles nem pagar folha. Então, isso existe e é normal. Agora, nós vamos passar por momentos de ajustes fortes, seja com Temer ou seja a presidente Dilma voltando, eu não tenho dúvida disso. E só finalizando, estou fazendo esse contraponto aqui que eu acho interessante, sobre o fechamento de embaixadas, senadora Gleisi, eu tive a oportunidade de viajar o ano passado para algumas embaixadas e vi que estão em dificuldades. O presidente Lula fez um amplo programa de abrir embaixadas e ocorre que o Brasil não está conseguindo pagar. Eu conversei com alguns funcionários, em algumas embaixadas os funcionários estavam fazendo vaquinha para pagar luz. Nos países ocidentais isso até se tolera, vamos dizer assim, aquele calote branco. Mas nos orientais, a informação que eu tive é que estava ficando muito ruim porque a cultura desses países não tolera o nó cego, eles não conseguem enxergar que um país não pague as suas contas. Estava ficando uma imagem muito ruim para o Brasil. Então, num caso desse, é melhor fechar do que você não conseguir arcar com as despesas. E sobre o garçom, senadora Gleisi, me permita dizer, eu li agora há pouco que não se tratava de um garçom, se tratava de um assessor técnico, mas que sabidamente foi colocado, vendido para a população, que o Temer está despedindo até o garçom da presidente Dilma. Catalão. E finalizando, mesmo agora, esse programa todo, Vossa Excelência colocou, por isso que eu lhe comparei com o Neymar e com a Marta,
porque é uma habilidade com as palavras tremendas, e se a gente não fizer o contraponto, fica isso como verdade. Veja bem o que a senhora colocou, de que agora, todos aqueles programas, toda a parte da pedalada, toda a parte das operações, aquele atraso todo, foi porque tinha que fazer frente e pagar a Minha Casa Minha Vida, tinha que pagar os programas sociais. Mas, lógico, com a habilidade que tem, a senhora não colocou que grande parte disso foi para o PSI, que é o programa justamente para favorecer quem? Favorecer as elites. Eu não tenho preconceito contra as elites. Eu, sinceramente, venho de uma família muito pobre, mas tenho que confessar. Se não fossem as elites, se não fossem esses grandes empregadores, a gente não tinha vivido, porque a gente precisa de emprego. Agora, esse discurso é contraditório, porque o presidente da presidente. Agora, cabe esclarecer também, senadora, que acabo de ver aqui uma matéria que o Paraguai, Argentina e Estados Unidos também se posicionaram a respeito desse processo que está ocorrendo aqui no Brasil, e todos eles dizendo que é um processo legítimo e um processo que é questão interna brasileira e que o Brasil vai conseguir resolver. Eu tenho avaliação, senadora, que, na verdade, o que eu sinto é que esse modelo bolivariano que havia na América do Sul, ele está, de certa forma, saindo porque não foi aprovado. Isso é o que eu sinto no momento. E sobre os presidentes não terem ligado para reconhecer o governo do presidente em exercício, não teria que ligar mesmo, porque é como se a presidente estivesse viajando, a presidente se afastou, houve uma vacância e um presidente não liga, fala: olha, fulano, você está aí no lugar da presidente, eu tô te ligando para parabenizar por você estar ocupando o governo hoje. Nós estamos num processo, a presidente foi afastada momentaneamente, enquanto se verifica se há crime ou não, e isso que está acontecendo. Então não tinha que líder nenhum ligar para dizer que o governo é legítimo ou não. Agora, evidentemente, após o término do impeachment, cabe sim os presidentes ligarem ou não, mas nesse momento eu não vejo que caiba, senhora. Não, eu queria, assim, senador Medeiros, não é um afastamento corriqueiro de viagem, não. Nós utilizamos um dos institutos mais excepcionais da nossa Constituição para fazer o julgamento de uma presidenta. Ela está em processo de julgamento. Uma das maiores violências é tirar ou afastar um presidente da República eleito legitimamente pelo voto popular. Isso é uma das dificuldades maiores da nossa democracia. Então, ele assumiu como governo interino, colocando um programa de governo diferenciado no lugar do programa de governo que foi eleito em 2014 com a presidenta Dilma. Então, o presidente Lula e a presidente Dilma se relacionou muito bem. Aliás, parte do conselho que tem ali no Planalto é formado pelos esses players nacionais. E, aliás, o BNDES fez aporte para a grande maioria para os chamados players, para os chamados campeões. Então, é um discurso retórico de um lado para justificar, mas o grande rombo mesmo que houve nessas contas foi para o programa de apoio à indústria. Não vou entrar no mérito, eu penso que precisa de apoio. A grande pergunta é se a gente podia ou não fazer isso, mas é isso. Eu não quero fazer um ping-pong, mas como acho que a gente tem essa oportunidade de fazer o debate, acho importante, inclusive, temos um tempo, inclusive, para a população que está nos ouvindo, assistindo pela TV Senado, ouvindo pelo Rádio Senado. Primeiro, não é uma questão de negar a crise. Nós temos uma crise, ela não é uma crise só brasileira, é uma crise internacional. Isso ninguém desconhece. O que nós divergimos é como enfrentar a crise. É diferente. Enquanto esse governo que está aí, interino, quer enfrentar a crise num programa de austeridade, cortando tudo para que possa pagar serviço da dívida e deixando grande parte da população descoberto seus direitos, nós entendemos diferente. É verdade que a presidenta Dilma fez certos ajustes, mas não acabou com programas, não acabou com Minha Casa Minha Vida. E mesmo atrasando alguns pagamentos, os colocou em dia. Hoje estão em dia os pagamentos do Minha Casa Minha Vida. E ela soltou mais 3 milhões de casas e disse: nós vamos começar a trabalhar. A construção civil é importantíssima para a garantia de empregos nesse país. E muito me admira, eu queria saber como é que estão agora o pessoal, como é que está agora o pessoal da construção civil, né, das associações deles que apoiaram
o impeachment da Dilma, soltaram nota que tinha que realmente impedir, que era um absurdo. Queria saber como é que eles vão se posicionar agora em relação a essa suspensão total do Minha Casa Minha Vida, que não deve parar por aí, porque vai ter suspensão de outros programas. Então, nós estamos falando da forma de como nós vamos enfrentar a crise. Não é cortando o Bolsa Família, não é diminuindo o salário. Por isso que a gente fala em política anticíclica. Por isso que nós defendemos fazer um déficit. E o governo Temer sabe, esse governo interino, que tem que fazer um déficit. É muito sintomático que não tenha tido essas manifestações, porque ele é o governante hoje, ilegítimo que nós consideramos, mas ele é o governante hoje. Então, não teve. E os reconhecimentos que Vossa Excelência fala, eu desconheço. Vi que se eu não me engano, o embaixador americano fez um comentário na OEA sobre isso. O que para mim não é nenhuma surpresa, porque os Estados Unidos sempre apoiam os governos que melhor lhe apetecem, venham eles de golpe ou não. Os Estados Unidos, em 64, estava dentro do Brasil, apoiando os militares. Então, vai sempre aprovar aqueles que melhor lhes diga respeito, principalmente aos seus interesses econômicos. E o que nós estamos vendo agora, parece que o Ministério de Relações Exteriores está exatamente querendo mudar a política multilateral que o Brasil vinha fazendo por uma política bilateral. Então, com certeza, eles têm esses interesses. Por isso que é importante, é sintomático, sim, senador Medeiros, é uma tristeza ver o país nessa situação e com essa avaliação externa. E só para corrigir, eu preferia ser comparada à jogadora Marta do que ao jogador Neymar, viu? Muito obrigada, senador. Perfeito, não tenho dúvida, seria uma Marta jogando futebol. Mas, senadora, eu vejo até que esse drama todo que o PT faz parte da retórica, porque o impeachment está sendo bom para o PT, eu não tenho dúvida disso. Primeiro que tinha perdido os movimentos sociais, tinha perdido as ruas, e com esse discurso agora, porque nesse momento, agora sim, eu estou vendo o PT defendendo o funcionalismo, eu estou vendo defender os movimentos sociais, estou vendo defender Minha Casa Minha Vida com unhas e dentes, mas até a semana passada estava vendo cortes. E estava vendo cortes por quê? Cortes legítimos, porque não existe bom pagador sem ter dinheiro. As construtoras que começaram nesses programas, boa parte delas estão quebrando porque não conseguem receber. A parte de saúde, esses CRAS, PSFs, o governo não estava conseguindo fazer mais frente. A grande verdade é que nós estamos com uma crise, sim, independente de Dilma ou Temer, o país chegou num momento que está com a crise. Eu penso que talvez o pecado da presidente Dilma foi não dizer para o país que havia essa crise. Mas existe, e não é só da presidente Dilma. As prefeituras estão em dificuldade, os governos estaduais não estão conseguindo. Só que quer fazer um déficit maior. Aí, para justificar fazer um déficit maior, porque antes tinha batido na presidenta, porque já tinha proposto fazer um déficit, está dizendo que é uma herança maldita. É muita falta de caráter, participaram junto do governo. Então, não dá para admitir situações como essa. A questão das embaixadas é injustificável. É claro que está passando por dificuldades, como todo o orçamento da União. Mas por que fechar a embaixada na África? Não está fechando embaixada no Oriente Médio, está fechando as africanas, porque tem preconceito, senador Medeiros, porque tem preconceito, porque acha que o Brasil tem que fazer uma política externa apenas com foco nas relações comerciais e não em relações que se possam construir outros programas e projetos. Sabe por que o Brasil está na FAO hoje? Por que o Brasil conseguiu estar em importantes posicionamentos de organismos internacionais? Porque ampliou suas relações externas, porque fez relação externa com os países africanos, fez com o Oriente Médio, fez com os países caribenhos, e agora se quer cortar aonde? Se quer cortar com esses países. Tem que ter um mínimo de mediação, quer sair de uma política multilateral para uma política bilateral. E para encerrar, agora mesmo que Vossa Excelência termine aí fechando o discurso, o pronunciamento, eu quero lhe dizer o seguinte, que o catalão que foi demitido era garçom da presidenta. Eu trabalhei com a presidenta durante quase 3 anos, não era assessor técnico, era um garçom. Um garçom. Eu não entendo por que ele foi demitido. Qual é a razão, por que dessa perseguição? Então, assim, não adianta tentar justificar o injustificável, senador Medeiros. Está muito ruim para o Brasil essa situação toda, muito ruim. Nós não queremos incendiar o país, não queremos que o país não dê certo. Agora, o país, para dar certo, não pode ser com essa política, não pode ser com esse posicionamento, não pode ser com essa forma de tratar as pessoas e de tratar a democracia brasileira. Muito obrigado, senadora Gleisi. Foi um bom ping-pong para uma manhã de sexta-feira. Nós que viajamos juntos para Portugal, fizemos um bom debate lá também.
Eu creio que o debate nacional tem que ser assim, justamente sem